Você já deve ter se perguntado por que no mundo da zoeira ou da guerra de consoles, tanto corporativa como na zoeira da internet, as pessoas mal falavam de Nintendo. Tá aí a razão. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, hoje gravando, né, do jeito certo, né? Sem serviço aí sendo mostrado no fundo enquanto a gente fala. E eu sei que vocês gostaram daquele tipo de vídeo, tá? Vai ter mais aqui no canal, mas hoje eu tô gravando o vídeo bem cedinho por causa de outros afazeres que nós vamos ter aí, né, no decorrer do dia. Então, estamos voltando aqui ao formato tradicional. E hoje, caras, não tem jeito, né? A gente vai falar a respeito da revelação bizarra do Nintendo Switch 2. E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar uma coisa muito clara, tá? Muito clara mesmo. Durante todo o meu tempo aqui no YouTube, vocês viram fazendo zoeira com o Xbox, né? Algumas vezes eu até brinquei com uma coisa ou outra de Nintendo, mas assim, eu nunca foquei muito em Nintendo nem nada, porque é uma plataforma que eu não tenho muito o que falar, né? A Nintendo, ela tem meio que assim, o mundo dela, tá? A Nintendo é uma empresa, o Switch era um console que ele era muito único, assim, no que ele tinha para oferecer, né? Era muito diferente, assim, vamos dizer, do padrão do mercado. Não é um console, a Nintendo não é uma empresa hoje que é competidora, né, nos jogos third party, ou seja, nos principais jogos que tem no mercado. Ela é um sistema muito, assim, fechado na dela. Eu sempre evitei falar muito porque não me atrai, né, não me atrai, e eu não tenho muito o que criticar ou elogiar. É mais neutro, assim, sabe? Tipo, eu sei que existe, mas não ligo tanto. Mas isso não significa que não existisse a galera da Nintendo dentro da zoeira ou da guerra de consoles, tanto corporativa quanto, né, na brincadeira na internet. E só que assim, cara, esse pessoal nintendista, vamos chamar por esse nome, nintendista, ele é um bicho, assim, muito esquisito, que tira a caca do nariz e come. E um grande exemplo que eu dou é dos próprios influencers de Nintendo. Lembrando, eu não tenho nada contra ninguém, mas assim, uma vez eu lembro que eu fiz um react aqui no canal dos caras fazendo propaganda da Nintendo, uma musiquinha lá que eles criaram, tipo um musical dos nintendistas. E aquilo ali é um negócio que você via, você falava, cara, os malucos têm síndrome de Peter Pan. GTA V, com certeza vai fazer. GTA V no Meu Deus do céu, Zé, Imagina Cyberpunk e você animar. os caras que... Legenda em português, já cansei de ler esse. Os caras pedindo por legenda em português até hoje, velho. Jogo bom que no Switch seria legal. Pra mim isso seria um presentão pra ter um Feliz Natal. Ficou meio cringe, assim, sabe? Tipo... Ah, não sei, né, velho? É questão de público, né? De repente os caras do Nintendo gostam dessas paradas aqui, né, velho? Esse negócio parece música de jardim de infância, assim, mas tudo bem, né, mano? Parece que não cresce assim, sabe? Tipo, e isso é uma das coisas que eu tenho a falar a respeito da visão que eu tenho da Nintendo, né? Eu vejo os jogos da Nintendo como jogos mais infantis, sabe? Coisas assim que não me atraem. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é ruim ou bom, só estou dizendo que não me atrai. Então no dia de ontem, o evento da Nintendo estava indo muito bem, certo? Parece ali que estava tendo muitos jogos, né? A apresentação do hardware, pô, é uma geração nova da Nintendo. Inclusive, tem até um jogo lá, né, que foi anunciado que ele parecia ser até um sucessor espiritual do Bloodborne. É aquela franquia no PlayStation que até hoje todo mundo cobra a Sony pra ter uma continuação, pelo menos um remasterzinho ali, né, em 60 FPS, que aqueles 30 FPS já fica cansado, né? E nada. Então quando revelaram isso no evento, pô, lógico que foi uma zoeira super válida, né? Que o pessoal tá falando, ah, olha ali, ó, a From Software fazendo jogo Souls, né? Souls-like pro Nintendo exclusivo e com nome parecido, né? Com o do Bloodborne e tudo mais. E aí, no fim das contas, isso também acabou sendo um banho de água fria, né? Porque descobriram que o jogo, na verdade, é um multiplayer ali e tal, online, né? Uma coisa meio esquisita. Então não parece que não é exatamente como foi construído um Bloodborne ou outros jogos da From Software do tipo um Demon's Souls e assim por diante. Então esse foi o primeiro banho de água fria. Até que a Nintendo finaliza
revelando uma coisa que, cara, é fundamental, né? Fez com que o evento que tava assim, dos caras pulando de alegria, do nada viesse aquele clima de velório. Que foi quando eles revelaram que os jogos do Nintendo Switch 2 vão custar de 80 a 90 dólares. Eu não tô dizendo que são todos, tá? Mas a Nintendo já atualizou sua lista de jogos do Nintendo Switch 2 e muitos deles que terão versão pro Switch 2 vão custar 80 dólares. E lembrando, 80 é na versão digital, tá? Porque aí vem outra porrada na cara que, mano, não tem explicação. Os jogos na versão mídia física do Nintendo vão custar 10 dólares mais caros do que a versão digital. Você tá ouvindo direito? Pois é. 10 dólares mais caro. Significa que os jogos que vão custar 80 na versão digital vão custar 90 dólares. E que a Nintendo não coopera, a gente já sabe. Mas isso não significa que você ainda assim não pode pagar mais barato nos jogos e lançamentos. E tudo isso através da Promotech Games, que até mesmo quando sair esse console aqui no Brasil, certamente alguma promoção deve acontecer e você vai ter muito mais chance de aproveitar estando nos grupos de WhatsApp da Promotech Games, que é onde eles fazem o anúncio de todas as megas promoções com os melhores cupons de desconto para você não perder e também não tomar facada por aí. Agora começa aí a colocar a cabeça para funcionar e raciocina. Cara, um jogo de 80 dólares passa fácil dos 400 reais. E um jogo de 90, então, cara? Jogos de Nintendo a 500 reais. É como eu falo, a Nintendo, ela tá numa bolha tão só dela, que ela em si não compete com o PlayStation e com o Xbox. A Nintendo é mais um adicional. O Switch, né, os consoles da Nintendo hoje em dia, eles são mais um adicional. Porque eles oferecem uma coisa que os outros consoles não oferecem e ele também não tem acesso a coisas que os outros consoles têm em vasta, né, maioria, que são jogos third party, multiplataformas do mercado, né? Por exemplo, será que um GTA 6 vai rodar no Switch 2? Entendeu? Mas calma, não acabou. Temos mais bizarrices ainda pra comentar. Foi confirmado que a Nintendo vai cobrar pros caras poderem jogar demos no console, pelo menos aqui nessa que eles colocaram aqui de disponível, tem que pagar pra poder jogar demo. Pois é, vai anotando aí. E pasmem, os jogos com upgrade para a versão de Switch 2, muitos deles serão cobrados entre 15 a 20 dólares. É isso aí que você está ouvindo. 15 a 20 dólares por upgrades com gráficos, caras, que olha... Assim, vamos lá, né? Eu sempre, como eu falei pra vocês, eu sempre fiquei muito quieto com relação aos jogos da Nintendo, porque não me interessa, sabe? Tipo, não me interessa nem criticar e nem elogiar, só não me interessa. Mais uma coisa que é inegável, cara, os jogos da Nintendo, assim, são de longe os jogos que, cara, menos tem custo pra você fazer no mercado. Vamos começar pela parte gráfica, cara. Os jogos dela são totalmente defasados graficamente falando. Você não tem um custo grande como em outros jogos do mercado nesse sentido. Outro ponto, né? Os jogos da Nintendo não tem nem captura de movimento. Mal tem dublagens. Geralmente você vai ter o quê? Um inglês, talvez um japonês ali, e olhe lá, certo? Porque você pode ver, nintendista aí vivia reclamando que não tinha nem legenda, mas nem legenda. Legenda em português, já cansei de ler esse. Os caras pedindo por legenda em português até hoje, velho. E aí chega na vez dela de finalmente trazer acessibilidade, e o que que acontece? Ela quer cobrar pra você ter acessibilidade. Cara, é uma bizarrice atrás da outra. Mas não bastasse isso, a gente tava falando aqui agora de parte gráfica, né, galera? Assim... a maioria das pessoas vai ter um bom senso, né, de quando comentar dos jogos de Nintendo, mesmo no Switch 2, de não querer ficar fazendo comparação com consoles como o PlayStation 5, por exemplo, porque, obviamente, não vai chegar nem perto, né? Não tem como você querer comparar uma coisa com a outra. Mas antes da gente falar dos gráficos, só quero lembrar pra vocês o seguinte, que é o histórico de preços, tá? Essa nova precificação da Nintendo de 80 dólares pros seus jogos, que agora ela tá testando inicialmente com o novo Mario Kart, tá? É uma coisa que aconteceu em tempo recorde. Galera, pra vocês terem uma ideia aqui, de acordo com uma lista aqui que o pessoal fez na internet, olha só, os jogos, a primeira vez, né, que a gente viu um lançamento custando 50 dólares de precificação no mercado, olha lá, hein, lançamento de 50 dólares, jogo full ali, certo? Foi nos anos 2000, exatamente no ano 2000, na época do PlayStation 2, que foi quando foi estabelecido o preço de 49 dólares e 99 centavos para lançamentos na sexta geração de consoles. Aí, lá em 2005, presta atenção, 2005, foi aumentado para 60 dólares a partir de Call of Duty 2 no Xbox 360. Então, iniciou-se ali o padrão de uma geração de 60 dólares, tá, no preço cobrado nos lançamentos a partir da sétima geração de consoles. Tudo bem, ali a gente teve uma mudança de 50 para 60 em um prazo de 5 anos. Só que, cara, teve todo um contexto, né, velho? A indústria de games estava começando a ficar cada vez mais complexa, os jogos estavam começando a ganhar um tamanho, né, e uma complexidade que realmente eles não tinham. Então, até ali, né, aquele aumento de 10 dólares fazia uma justificativa. E depois, né, a gente ficou nesse padrão aí de 60 dólares, ó, durante quase 20 anos.
porque de 2005 para cá, né, estamos em 2025, então já faz 20 anos desde 2005, mas a primeira vez que nós vimos um jogo em $70, ou seja, mais um aumento de $10, foi a partir de 2021. A Sony foi uma das primeiras empresas a ajustar, né, esse valor. Por exemplo, o primeiro jogo dela ali, de acordo com a lista, foi o Ratchet & Clank Rift Apart, lá em 2021, que saiu já custando os famigerados $70. Só que olha a diferença de tempo, galera. É quase 20 anos. Se a gente for falar aí certinho, foram 16, né? Quase 20 anos, cara. E agora, em 4 anos apenas, a Nintendo chega e já quer meter $80, $90. Vou dar um exemplo pra vocês que o pessoal até brincou aqui, né? Tem um post que o cara fez aqui falando o seguinte, ó. Red Dead Redemption 2 custou cerca de $400 milhões para ser feito do zero e foi vendido por $60. Enquanto isso, a Nintendo desenvolve Mario Kart usando ativos reutilizados, ou seja, os assets, né? Por menos de 50 milhões e quer vendê-lo por $90. Como alguém pode justificar esses preços atrozes da Nintendo? E aí eu falo pra vocês, manos, o que ele tá dizendo aqui realmente é tão fora assim da realidade? Quando o pessoal começou a questionar aqui na internet, realmente faz muito sentido, galera, ó, vocês estão vendo aí no vídeo, né? Essa é uma imagem do upgrade gráfico da versão, por exemplo, do Metroid aí, do Switch pro Switch 2, tá? E olha que super diferença a gente tá vendo aqui, né? Uau! Com certeza isso aqui justificou os $90, galera, 15, $20 pra fazer o que? Upgrade, sei lá o que, né? Esse aqui acho que até de graça fica esquisito se for o caso, tá? Mas essa é a diferença de um console pro outro, né? O Switch 2 ele já tá vindo completamente defasado, né? É um hardware totalmente já ultrapassado. Eu acho que até qualquer iPhone aí que você pegar mais recente já dá um pau, qualquer Samsung que você pegar mais recente dá um pau. Xiaomi, né, rodando os jogos da Nintendo aí já vai rodar melhor com emulador, cara. Mas o mais engraçado de tudo, lembra que eu falei pra vocês que o nintendista é aquele bicho esquisito no fundo da sala que tira a meleca do nariz e come? Pois é, olha essa situação. Eu me lembro muito bem do pessoal falando, por exemplo, dos jogos da Sony, quando a Sony cobrava ali os $10 no upgrade. E a verdade, tem jogo que era meio questionável mesmo, tá? Mas teve muito jogo que o upgrade ficou muito bom. Olha o exemplo do Horizon Zero Dawn na versão remasterizada. Mano, é um patch gráfico gigantesco que o jogo recebeu, $10. Mas olha só que diferença de um pro outro versus a diferença da versão do Switch pro Switch 2, dos jogos da Nintendo. E muita gente quis crucificar o PlayStation por causa disso. E aí, os discursos vão se manter agora? Eu acho que é um questionamento válido, tá? Muito válido de se fazer nesse momento. Então é isso, galera. Repito, mano, eu não tenho nada contra a Nintendo, certo? Eu não tenho nada especificamente nem a favor nem contra. Só que isso aqui, cara, não dá. Não dá, velho. Não dá pra não questionar um negócio desse. Qualquer pessoa de bom senso bota a mão na consciência e minimamente, né, minimamente vai se sentir frustrado com uma coisa dessa. Principalmente se você é brasileiro. Cara, não tem justificativa. Enfim, eu vou ficando por aqui então, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tá? Um grande abraço aí pra todos vocês. Não se esqueça de deixar o like, dar aquele apoio no canal. Deixa seu comentário, principalmente. Eu quero ver a reação de vocês. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.